Então, as intervenções que Deus faz nesse mundo é pela dinâmica do grande conflito. E a outra palavra-chave para a hermenêutica de Jó é o conflito entre o bem e o mal, a luz e as trevas, Deus e o diabo, tá bom? E os dois lados nos querem, porque, na verdade, vocês viram que Satanás era o advogado de acusação, Deus era o acusado e Jó era o objeto da demanda jurídica. Jó era o objeto. O bem e o mal nos querem. Os dois lados querem você. E não há... eu quero ficar neutro. Esse negócio de acender uma vela para Deus, outra para o capeta, não existe. Então não existe justiça nesse mundo. Se Deus não intervier em nada, nós vamos nos sentir abandonados. Se ele intervier em tudo, a gente não vai entender que está num grande conflito. Então, Deus intervém na história apenas em alguns momentos, falando assim, filhos, eu ainda estou aqui, calma, calma, está tudo sob controle. Mas as promessas últimas são apenas depois da restauração de todas as coisas. Se você olhar, até os milagres que Jesus fez, por mais extraordinários que sejam, são milagres provisórios. Ele ressuscitou Lázaro. Ressuscitou, apenas adiou a morte de Lázaro, porque Lázaro depois morreu. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Na verdade, ele adiou a morte, porque ele trouxe o menino, depois o menino morreu. Eles não estão vivos até hoje. Ele curou algumas doenças, ele curou o leproso de lepra, mas depois o leproso morreu de alguma doença que eu não sei qual foi. Veja que os milagres de Deus são provisórios, é apenas uma coisa para retardar o fim. Em segundo lugar, eles não são totalitários. Por que Jesus não curou todos os leprosos? Apenas alguns. É a dinâmica do grande conflito. Se eu sofrer demais, eu não suporto. Se eu sofrer de menos, eu não sei qual mal é o mal e como livrar dele. Vocês conhecem aquele poema que o Ariano Suassuna coloca do Leandro de Barros sobre o mal? Não. Eu separei, eu posso ler aqui? Claro. Que eu acho que ele, até para responder essa pergunta aqui, esse poema aqui do Leandro Gomes de Barros, olha que lindo aqui. Por que existem o mal e o sofrimento humano? Se eu conversasse com Deus, iria lhe perguntar por que é que sofremos tanto quando se chega para cá? Perguntaria também como é que ele é feito, que não dorme, que não come, e assim vive satisfeito. Por que ele não nos fez, a gente, do mesmo jeito? Por que existem uns felizes e outros que sofrem tanto? Nascemos do mesmo jeito, vivemos no mesmo canto. Quem foi temperar o choro e acabou salgando o pranto? A gente não entende. Agora, quando você percebe a dinâmica que vai costurar o livro, você vai entender que as coisas ruins que acontecem nessa vida são passageiras. Elas não vão durar para sempre. E as coisas boas são apenas degustação do que ainda haverá de vir. Mas não é a totalidade. Você não vai ter a totalidade do que Deus prometeu nessa vida. Esqueça, esqueça. Deus não vai resolver todos os problemas. E uma máxima aqui para fechar, para devolver a bola para vocês, é justamente essa questão que... Quem é a culpa? Sabe que a palavra que mais aparece nos escritos de Sigmund Freud, o pai da psicanálise, é a palavra culpa. Ela é quase onipresente nos escritos de Freud. Schuld, em alemão. É culpa. Nós nos sentimos culpados, culpados, o tempo todo culpado de tudo. O filho começa a usar drogas e dá problema, o pai pergunta, onde é que eu errei? Né? O casamento acaba, onde é que eu errei? Não passou na prova, onde é que eu errei? A gente está sempre se sentindo culpado, culpado, culpado. E a gente não entende algumas coisas. Letra A culpa é um sentimento universal. Letra B, culpa se resolve com perdão, não com justificativa. Terceiro, entender que se todos nos sentimos culpados, o outro não é mais merecedor da punição porque ele traficou armas e drogas e eu não. Porque aquele é o pecado dele, mas o Rodrigo tem os pecados deles. Eu não estou aqui fazendo colocando panos quentes, vocês estão entendendo? Mas assim, há pecados que a gente sempre usa para nos tirar da parcela dos culpados. Né? Puxa vida, eu não mereci esse câncer, poxa, eu nunca matei, nunca assaltei, nunca tirei a vida de ninguém, nunca fiz mal para ninguém. Eu não fiz aqueles crimes que eu estou citando ali, mas tem outros que eu já pratiquei. Não, mas tem tipo um ranking? Um Ranking dos pecados, entendeu? Existe um ranking dos pecados em que sentido? A Bíblia fala que há pecados que são para a morte, tá certo? Há pecados que são abominação.
que Deus não tem o que fazer por você, porque você se coloca numa situação que está fora do alcance da graça dele, porque você quis. Existe um ranking, sim. Até socialmente existe um ranking. Há uma diferença de eu atropelar um cachorro e violentar uma criança. É claro que existe um ranking socialmente e espiritualmente. Porém, no que diz respeito à necessidade da graça de Deus e da salvação, a Bíblia fala: todos pecaram e todos carecem da graça de Deus. Não há um justo sequer. Ninguém é justo. Todo mundo é pecador. Tá certo? Entendi. Agora, no que diz respeito a Jó passar pelo que ele não provocou, você está entendendo? A gente entende que para que a situação de Jó não seja uma condição eterna de sofrimento, uma injustiça teve que ser cometida. Sabe qual? Não foi injustiça contra Jó. O paradoxo da salvação é que para que a justiça seja estabelecida, uma grande injustiça teve que ser cometida. Cristo, o Cordeiro inocente de Deus, teve que dar a sua vida para resgatar a humanidade. Não foi Cristo que pecou, não foi Cristo que comeu o fruto proibido, não foi ele que blasfemou contra o Pai, não foi ele que matou 6 milhões de judeus no Holocausto, não foi Cristo que violentou aquela criança, não foi Cristo que assaltou o banco, não foi Cristo que roubou o dinheiro da Previdência, não foi Cristo que fez aquilo, não foi Cristo que torturou ninguém, mas ele, na cruz do Calvário, foi punido. O livro de Isaías 53 fala: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus machucados é que nós somos sarados. E Isaías mesmo viu que era uma coisa tão estranha que Deus estava mostrando para ele, alguém inocente morrer no lugar de uma humanidade toda condenada, que Isaías começa o texto falando o seguinte: quem creu em nossa pregação? Quem creu? Então, através de Jó, Deus está mostrando isso. Filhos, enquanto o mal perdurar nesse mundo, a injustiça também vai perdurar. E por que Deus não intervém? É porque Deus não dá jeitinhos. Você está entendendo? Deus não dá jeitinhos. Deus segue conforme os protocolos. Ele não dá jeitinhos. Deixa eu pegar um pouco do que você falou aqui, tentar trazer um pouco para o mundo mais material, mundo dos negócios aqui, né? Você falou uma coisa muito interessante, né, sobre o porquê Deus não intervém em tudo e porque ele também não deixa de intervir em 100% das coisas, né? Então, se você fala que se ele não intervisse em nada, a gente ia talvez perder a crença de que isso poderia acontecer, né, de alguma forma, e se ele interviesse em tudo, a gente ia simplesmente talvez se acomodar, né? Ou a gente talvez pudesse ter uma segurança tão grande de que isso daí iria acontecer, de que talvez poderia até não ser legítimo, de alguma forma, não é? Então, é quase como se eu tenho certeza que isso vai acontecer, então também não vou fazer nada, né? E, então, eu achei muito interessante você falando sobre esse meio termo, de que ele intervém em alguns momentos. Porque eu estava discutindo com um amigo esses dias sobre o livre-arbítrio. Comentei um pouco com você antes. Eu estava falando assim, cara, se o livre-arbítrio ele não existe, logo tá tudo escrito, né? E se tá tudo escrito, não tem nada que eu possa fazer. E se não tem nada que eu possa fazer, isso significa que logo Deus já escolheu quem vai para o céu, quem vai para o inferno, enfim, quem dá certo, quem dá errado, já escolheu tudo. Por outro lado, né, só acredito que existe o livre-arbítrio, e tem passagens na Bíblia que mostram sobre o poder de uma oração mudar o destino, né, de uma cidade ou de outras coisas, né, começar a perceber que tem umas coisas que eu posso alterar no meu destino. Tá? Então, quando eu pego o que você disse sobre Deus intervir em alguns momentos e o livre-arbítrio, eu começo a refletir um pouco sobre os momentos onde os seres humanos sentiram segurança demais. E os momentos onde os seres humanos sentiram segurança demais poderia ser equivalente ao momento onde Deus poderia intervir em tudo. E no momento onde a gente sente segurança demais, a gente começa a cometer algumas cagadas. Então, eu tenho inúmeros exemplos disso. Um deles foi de um documentário que eu vi recentemente, do Bernie Madoff, né, de um dos maiores casos de pirâmides da história, né, mais de 50 bilhões de dólares foram perdidos, né, e eu percebi algumas coisas muito interessantes nesse caso, porque o Bernie Madoff ele começou, tá, a semente do erro dele começou para mim em duas coisas. Ele, primeiro, era um cara que queria agradar todo mundo, então ele queria ser amado por todo mundo, e aí passamos por uma grande crise, e aí durante uma grande crise ele não quis falar para os clientes que ele perdeu dinheiro, e ele conseguiu um dinheiro para dar para os clientes,
E ao invés de ele aceitar o fracasso dele, em ter tomado péssimas decisões e ter perdido dinheiro, ele preferiu dizer que através de uma tacada de gênio ele tinha conseguido não perder dinheiro para os clientes dele. Então ele optou por ser um mentiroso e guardar isso aqui dentro, ao invés de aceitar que ele tinha fracassado nesse momento. Então tudo começou pela necessidade de agradar todo mundo. E quando isso começou, ele guardou uma pequena mentira dentro dele. E com o passar do tempo, essa mentira ela vai crescendo. Quando você não dá alusão ao problema, isso aqui vai crescendo até o momento que isso aqui te consome. E com o passar do tempo, o que começou a acontecer é que os clientes dele começaram a sentir muito confiantes no dinheiro que eles estavam ganhando. E ele, alimentando essa mentira, ele fazia os clientes acreditarem que eles estavam de fato ganhando dinheiro. E com o passar do tempo, os clientes ganharam tanto dinheiro por tanto tempo que eles ficaram cegos. E no momento que eles ficaram cegos, pela certeza de que isso ia acontecer, eles começaram a perder completamente qualquer grau de julgamento. Até o momento onde eles se entregaram tanto que essa pirâmide ficou tão grande e que eles começaram a perder grana, porque a ganância os consumiu, né? Desejos humanos os consumiram. Então, eu vejo que no momento onde a gente fica cego pelo excesso de certeza, o excesso de segurança, a gente começa a perder dinheiro ou integridade, ou seja lá o que for, porque a ganância nos conquista com agrados e nos proporciona uma falsa segurança. E talvez Deus não queira que isso aconteça porque sabe a consequência desse excesso de segurança. Eu achei perfeita a ilustração que você fez, e se me permite, não estou falando da vida após a ressurreição, no céu, que nós vamos ter uma nova mente. Eu estou falando dessa situação que nós estamos aqui, tá bom? O que você colocou aí em linhas gerais é como se Deus agora saísse curando todo mundo. Vou curar todo mundo que está com câncer, vou tirar todo mundo da miséria. É como se Deus agora artificialmente fizesse isso. Aliás, essa questão de Deus intervir, por que ele não intervém sempre? Eu vou fazer uma pergunta estúpida aqui. Pela audiência que você tem, pelo tipo, o perfil do nicho que assiste PrimoCast e vocês aqui, a pergunta, já estou antecipando para todo mundo, é estúpida. Se o problema, muitas vezes, de um país é a questão social, financeira, por que o governo não imprime um monte de dinheiro e dá para todo mundo? Eu falei que a pergunta era estúpida. Eu, quando era criança, eu pensava assim, é só chegar na Casa da Moeda, imprime dinheiro e dá para todo mundo. Tem gente que acha que é isso. Cara, até tem hoje. político que ainda acha Que isso. acha que é isso. Não, eu não vou falar o nome do país por uma questão de caralho. ética, mas eu mesmo e Laura fomos a um país recentemente que o governo fez isso. E quebrou de tal maneira o país que cartão de crédito não tem como usar, todo mundo anda com pochete com um monte de dinheiro e você tem que estar trocando dinheiro todo dia por dólar. Bagunçou. Então, se Deus saísse agora distribuindo milagre para resolver todos os problemas, é como se fosse, ou no exemplo que você deu, que eu achei muito didático, vou até pedir licença para usá-lo em alguma palestra, ou no exemplo também que eu dei aqui de imprimir dinheiro. Então, se o problema é que o pessoal não tem dinheiro, então todo mundo vai ter dinheiro. Vou dar aí, vou colocar agora na conta de todo mundo aí 100 mil reais por dia para você comprar o que você quiser. E o camarada vai lá, compra o carro, mas você sabe que nenhuma economia se sustenta desse jeito. Então, É uma por consequência, né? isso que Deus também lhe age de acordo, entre aspas, com as leis do mercado.